Boa noite, família Redenção. Estamos aqui reunidos para mais um dia de live. E eu já quero começar explicando para vocês o tema de hoje, que é sobre a palavra de Deus. Não ouço, não vejo e não falo. Então é um tema bem interessante. Espero que você continue aqui para participar junto conosco da live. Lembrando que você pode dar like, você pode comentar, interagir com a gente, tá bom? Que é muito importante. E eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Eu queria que eles se apresentassem aqui para vocês agora. Quer tirar para limpo ou vou primeiro? Pode começar. Boa noite, família. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu creio que sim e profetizo que sim. Quero dizer que eu estou honrado em estar participando dessa live com a Sara e com o Lucas. São pessoas que eu tenho um coração, assim, um carinho muito especial. Quero dizer para você, hein, cara, qual é a sua expectativa para essa live? Eu quero te dizer que tem muita coisa boa pra gente falar. Então fica com a gente e deixar o Lucas se apresentar, né? Fala galera, fala família Redenção, a paz. Estamos aqui com esse ímpeto de que vocês sejam impactados com a palavra. Claro, vai nos atingir primeiro, Eu vai atingir creio. vocês também. Amém? E vamos orar então para dar Amém. início à nossa live, à nossa conversa. Vou pedir para o Elias estar fazendo essa oração. Glória. Amém. Pai, nós te louvamos nessa noite e te pedimos, Senhor, nos ajuda a termos um entendimento, Pai, para que essa live ela possa ser uma mola propulsora para que vidas possam ser alcançadas através da tua palavra. Senhor, que nós tenhamos do teu espírito sabedoria para conduzir esse momento e de uma maneira bem simples, Senhor, e de uma maneira bem humilde, nós te pedimos gentilmente, nos ajuda, participa conosco desse momento e que cada uma das famílias que vão estar sendo ministradas, Senhor, através dessa live, possam ser impactadas e alcançadas pela tua poderosa palavra. Se conosco, Pai. Essa é a oração que eu te faço nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos estar lendo agora o nosso texto base para o nosso tema sobre a palavra de Deus. Nosso texto base, ele se encontra em Atos, capítulo 8, do 26 até o versículo 40, 39 e 40. Eu vou fazer essa leitura, você de casa pode acompanhar. Versículo 26 diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Esse texto ele é muito rico, né? E eu gosto muito dessa passagem. Quando nós pensamos nesse tema, eu logo me veio à mente Filipe e o eunuco, porque nós temos duas vertentes, né? A visão de Filipe
que ouviu atentamente a voz do anjo que falava com ele e em obediência, né, em sensibilidade à voz que ele ouviu, ele seguiu e ele encontrou realmente a carruagem do eunuco e dali em diante a história que nós acabamos de ler é muito interessante porque o eunuco, apesar de ter ido aonde ele estava indo, né, no destino que ele estava traçando, como o texto diz, ele foi, a palavra fala que para adorar a Deus, mas faltava para o eunuco o algo a mais, faltava para o eunuco talvez algo além da letra, né? E é muito importante quando a gente fala da palavra de Deus nos atentarmos a isso, porque não é somente ler, mas é ler, é entender, compreender e estar sensível para realmente praticar. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre o que vocês acharam interessante nessa passagem, nesse texto. Então, já tô... Se deixar, a gente vai... Então, Fala, muito Elias. bacana. Eu me amarro nessa passagem, né? Principalmente porque a gente vê a grande importância de nós entendermos o tema que a gente vai tratar, né? Palavra de Deus. Não ouço, não vejo, não falo. E olhando para a narrativa que a Bíblia nos aponta, Filipe, ele estava cumprindo, sim, a ordenância da palavra que foi liberada para ele. Então, a gente já vê que ele escutou. Ele foi em direção ao alvo, ele viu, e ele falou. Ou seja, ele ensinou uma outra pessoa que estava com dificuldade. E aí, um grande equívoco que a gente comete na maioria das vezes, quando eu digo a gente, né, eu me incluo principalmente, é que na maioria das vezes a gente acha que a palavra de Deus ela é restrita para nos servir. Só que na verdade ela é justamente ao contrário. Ela é feita para nos capacitar, nos instruir, para que nós tenhamos a habilidade e a capacidade de servir aos outros. É como você falou, existe uma diferença entre ler, interpretar e a revelação do texto, que é proveniente do Espírito Santo. A gente pode ler a Bíblia diversas vezes, igual agora, né? Nós já chegamos nos profetas, já estamos passando deles, e o mais interessante para mim é ver textos que eu já li e olhar assim e falar, cara, como é que eu não vi esse negócio aqui, cara? Sim. Como é que eu não percebi isso aqui? E a gente brinca aqui, né, de algumas passagens bem peculiares, né, das tribos que os camaradas começaram a fazer guerra entre eles. Daqui a pouco eles vão se separar. Eu não vou te dar spoiler não, que é pra você ler. Já falando nisso, eu queria te perguntar, família, como é que tá a sua leitura? A gente já tá no livro de 1 Reis, cara. Não perde tempo não. Se tá difícil de alcançar, vai daqui em diante, porque você vai ver o quanto você vai ser edificado. Mas voltando aqui, né? O mais interessante pra mim é que Filipe foi com o coração obediente. E na maioria das vezes, quando nós recebemos uma palavra, nem sempre é de acordo com a nossa vontade. E responder positivamente a uma vontade que não é nossa, cara, isso gera uma coisa que se chama confronto. E nem todo mundo está pronto para um confronto. Mas fala, Lucas. Então, uma coisa que eu queria destacar primeiramente é que em outra tradução que eu tinha lido, na nova tradução, ela acaba de destacar assim, dá uma frase lá que está escrita assim, pouca gente passava por aquele caminho no qual eu nunca estava. E o que eu quero dizer com isso? Poxa, às vezes Deus não precisa que muitas pessoas passem pela nossa vida. Ele precisa só que as pessoas certas passem pela nossa vida. Quando eu vejo Filipe sendo obediente naquele momento, e me trouxe à memória Josué. Quando Josué... A gente conhece muito aquele versículo do ser forte, corajoso. Todo mundo gosta desse, mas se a gente olhar um versículo antes, fala justamente isso que pegando um gancho que tu falou, no obedecer. Porque é muito fácil a gente escutar de Deus, caraca, Deus está incentivando. Sim. Poxa, Deus quer que eu vá seguir em frente, mas falta a gente o quê? Obedecer primeiro. O próprio Josué, não te cortando não, o próprio Josué, assim que ele assume a prerrogativa de líder, né, no lugar de Moisés, ele dá um mole, cara. 2, na verdade, né? Mas qual foi o mole que, tipo assim, teve que custar a vida de outros? Foi quando ele foi, sem consultar o Senhor, guerrear contra uma cidade pequenininha. A cidade era tão pequena que o nome era 2 letras. Ai. Meu irmão, ele foi, não era da vontade de Deus naquele momento. Cara, eram pouquíssimos homens. Mas não era vontade de Deus. Os camaradas foram e morreram, cara. E Josué carregou aquela culpa. E a segunda vez que ele deu mole foi quando ele deixou ser enganado, sem consultar o Senhor, contra os gibeonitas, né? Os gibeonitas viram que Israel estava vindo, levando todo mundo, passando todo mundo na espada.
E aí os camaradas se vestiram com roupa ruim, rasgadas, fingiram de coitados. E aí ele falou, não, tudo bem, fica aqui com a gente. Não consultou o Senhor. E aí a gente vê, né, cara, que, cara, isso que o Lucas falou é muito, muito sério, cara. Uma multidão sem propósito não nos leva para lugar nenhum. Mas uma pessoa com um coração obediente nos dá um destino completo para nossa vida e nossa caminhada. Então, cara, isso faz toda a diferença. É a palavra de Deus. Mas vai, Lucas, desculpa. Não, e continuando, é muito interessante, porque isso que você acabou de falar, em questão de quando a gente começa a obedecer, porque quando a gente começa a obedecer a palavra de Deus, uma coisa que mais pega um cristão hoje em dia é o quê? Quando a pessoa fica com a mente vazia. Como assim com a mente vazia? Quando uma pessoa está com um pensamento vazio, não tem certeza daquilo que está, não tem certeza da palavra, qualquer coisa que vier, ela vai achar que é verdade, vai tomar como verdade. E a gente vê isso aqui mesmo, no capítulo 8 de Atos, um pouco antes, assim, quando fala de Simão, em Samaria. Simão, ele era um cara, um feiticeiro, vamos dizer assim. Sim. E ele praticava tanto tempo feitiçaria que o tempo fez com que aquelas pessoas começassem a acreditar naquilo que é verdade. Ou seja, mesmo as pessoas ouvindo Filipe, sabendo que Filipe, poxa, não, Filipe é um verdadeiro cristão e tal, mas quando a gente começa a dar muita atenção para aquilo que não é de Deus, a gente começa a duvidar de certas coisas. Por isso que o nosso tempo tem que ser bem aproveitado. Quando a gente começa... Exatamente, porque quando a gente começa a usar... O tempo é uma coisa muito valiosa, é uma coisa que a gente usa hoje que a gente não tem como voltar mais atrás. Quando a gente começa a usar o nosso tempo da maneira errada, não adianta. Assim como Simão. Simão usava o seu tempo dele com feitiçaria. Poxa, e logo depois ele viu o Filipe, ele sentiu inveja daquilo. Ele falou, caramba, eu quero esse poder também, eu quero ter esse Espírito Santo. Ele tentou comprar o Espírito Santo. Mas Pedro mesmo falou para ele, cara, você não pode comprar o Espírito Santo com dinheiro. Que é uma coisa que não dá para ser conquistada pelo dinheiro. É uma coisa que você não pode chegar ali, eu quero, pronto. Não é assim. Hoje, graças a Deus, nós temos pela graça. A gente tem acesso liberado. Graças a Deus. Free. Mas imagina, a gente ter que conviver nesse mundo hoje em dia, com tantas coisas, atrocidades ao nosso derredor, sem ter esse auxiliador, porque a gente tem esse pensamento, caraca, imagina se eu estivesse sozinho. E com esse pensamento a gente começa a perceber que como Deus tem cuidado bem, sabe? Pode prosseguir, Sarinha. Não, rapidinho. Agora a gente falar, falando a Elias. respeito do Espírito Santo, né? Nós temos o Espírito Santo acessível. Cara, imagine quando Jesus voltar que o Espírito Santo e a noiva vão ser tirados. Para aqueles que ficarem, as pessoas falam, mas vai ter segunda chance. Vai ter, cara. Mas aqui na Terra nós temos o Espírito Santo e as pessoas não estão dando ouvidos à voz do Espírito para serem convencidas do seu pecado, ou estão dando ouvidos ao Espírito Santo sim, mas não estão deixando ser convencidas, porque não ouço, não vejo e não falo. E aí não estão permitindo que haja uma transformação genuína. E pessoal, Jesus está voltando. E ele vai voltar para buscar sua noiva, o Espírito vai ser tirado. E esse poder de convencer, de olhar assim e falar assim, cara, vou ter misericórdia, vai ser tirado também. E se você talvez até pode achar, mas tá difícil. Com o Espírito Santo, imagine sem. Imagine sem. É verdade. Fala. E um paralelo também muito importante que, lendo, né, esse texto, eu comecei a pensar é que por quantas vezes nós não nos colocamos na posição do eunuco? De sempre precisar de alguém que explique para nós algo que, poxa, Deus pode fazer isso, ou Deus mesmo pode se revelar a nós e Ele está disponível para que a gente tenha acesso. Não no caso do eunuco em específico, né, mas trazendo para nossa realidade, quantas vezes nós temos anos de evangelho, e não digo nem anos em cronológico, né? Mas de vivência mesmo, nós já conhecemos a boa notícia, nós já conseguimos propagar essa boa notícia, nós temos testemunhos, vivências, mas ainda nos vemos ou nos colocamos na posição de eunuco, de sempre estar dependente de uma explicação. Sempre está dependente aí também de uma oração, vamos dizer assim. Sempre está dependente de algo que flui dos outros e nunca a partir de nós. E o Elias falou algo muito interessante a respeito do servir. Filipe, ele só conseguiu ir adiante e servir justamente porque ele estava sensível, não somente ouviu, mas se atentou a qual era a necessidade daquele momento e foi em direção ao que era realmente mais importante, que nunca é aquilo que nós queremos. E aí eu queria jogar para vocês, assim, né? Essa semana, uma outra semana também, eu estava pesquisando sobre algo, o nome é meio complicado, mas se chama niilismo, não sei se vocês já ouviram falar. É quando, é meio que
a negação das crenças, vamos dizer assim. E aí, traduzindo, seria como se fosse para os dias de hoje, quando alguém levanta um discurso de essa é a minha verdade, essa é a minha verdade, essa é a sua verdade, tudo bem o Elias ter a verdade dele, tudo bem o Lucas ter a verdade dele, tudo bem, eu também tenho a minha verdade, eu respeito a verdade de vocês. Mas como nós estamos falando da palavra de Deus, e nós precisamos estar atentos a isso, ao relativismo mesmo, né? E até ao desdém da palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que nós sabemos que tem realmente uma relevância e importância para a nossa vida. E eu queria saber de vocês a respeito disso. Vocês acham que realmente nós devemos respeitar cada uma a verdade, ou vocês acham que a Bíblia nos dias atuais ela continua sendo a verdade que liberta? Então, uma coisa que eu costumo falar pra mim mesmo, cara, não dá pra romantizar a vida com Deus. A gente pensa muito assim, vida com Deus é muito fácil, é tudo muito tranquilo. Cara, é renúncia, não tem jeito, não tem como tu falar assim, não tem como tu viver uma vida com Deus e ao mesmo tempo querer viver uma vida com o mundo. Não existe isso. Vida com Deus tem que renunciar, tem que querendo ou não, você tem que abdicar de certas coisas. Parece que é doído, mas eu tava até querendo falar sobre isso agora. A gente passa por provação, passamos por coisas aqui nesse mundo. E em Tiago vai estar escrito assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Ou seja, nós temos que agradecer por passar por essas coisas. Porque a gente pensa assim, se Jesus, que é o nosso espelho, que é o nosso líder, passou por coisas muito piores que nós, porque nós, como servos dele, como filhos dele, não vamos passar também. Nós somos carne, nós somos também seres humanos, nós temos que passar por isso também. Até porque, imagine só, eu penso assim, tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que você conquista de uma maneira que não é correta diante dos olhos de Deus, não tem como seguir em frente com isso. Então a gente pensa, cara, se tá vindo coisa difícil, do jeito difícil, é porque tá no caminho certo, entende? E, cara, o legal disso aí, né? Niilismo. Muito maneiro, você não sabia. Isso é doença de pele, brincadeira. O mais engraçado. É a nossa geração. Misericórdia. Que interessante, eu gostei disso. Eu vou até ler um pouquinho mais sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas eu achei interessante essa questão, porque realmente ela acaba te empurrando para um relativismo. Onde, não, cara, isso aí é normal, relativo e tal, não funciona pra mim, não me cabe, Ou então, por exemplo, aquele ali funciona pra fulano, mas pra ciclano não funciona. E aí, pra isso, eu tenho uma solução bem prática, é uma injeção de 832. Essa é boa. Conhece essa? Essa é boa. Conhece? Essa injeção de 832, você toma uma dose só e você não precisa mais ficar preocupado com nada. Nem bezetacil. 832, João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A grande verdade é o seguinte, né? É que quanto mais fracos nós formos na palavra de Deus, mais fácil vai ser nós sermos empurrados com qualquer vento de doutrina. É isso aí. Eu fico muito impactado, né? A gente está no livro de Atos 17, Paulo e Silas chegam em Bereia. E aí no versículo 10 vai dizer que Paulo foi direto para a sinagoga, Paulo e Silas. Eles começaram a pregar, Paulo começou a pregar e a galera de Bereia tinha a mente mais aberta, que como diz o texto. Por quê? Porque eles não só examinavam aquilo que era pregado, não só escutavam, mas eles também, além de escutar, iam para casa, pegavam a Bíblia. Eles não precisavam de ninguém para terceirizar a vida com Deus através da Bíblia que eles têm. Hoje, infelizmente, a Bíblia ela é um utensílio útil para algumas pessoas, mas é um objeto pejorativo para outras. Serve até de enfeite de assoalho de carro, enfeite de estante. Isso é uma grande verdade e eu fico muito triste com isso. Porque se nós, de fato e verdade, começarmos a usar a palavra de Deus como ela mesma precisa ser usada, afiando ela todo o tempo, porque uma espada de verdade, se você não amola ela todos os dias, até o vento deixa ela cega. E você vê que o povo, a gente está lendo agora no Antigo Testamento, o povo quando saía em batalha, na direção de Deus, ele não perdia. Ele não perdia. A não ser quando o Senhor falava assim, não é para ir, eles iam. Aí dava ruim. Mas o que mais me deixa impactado é o seguinte, eu jamais posso esperar só da vida da Sara me dar uma palavra, caraca, eu gostei desse texto, hein, Sara? Cara, isso não vai gerar mudança nenhuma em mim. Nós precisamos ter um relacionamento vivo e eficaz com a palavra de Deus. É porque nós falamos da Bíblia, né? O papel. E aí eu guardo essa frase no meu coração do Josué Gonçalves, que ele diz o seguinte,
quem não lê porque não quer, não é diferente de quem não lê porque não sabe. E se a gente não lê a nossa Bíblia, como que nós vamos conhecer o Deus que nos criou? Como que a gente vai ter um relacionamento com Ele? Eu conheço o Lucas de mais tempo, estou conhecendo a Sara agora também. A Sara me contou um pouco da história dela. Eu sei do livramento que Deus deu a ela. Conheço um pouco a narrativa do Lucas. Nós nos conhecemos há um pouco, mas não intimamente. Só que Deus, ele nos dá a oportunidade de nós conhecermos Ele intimamente. E família, a Sara apontou algo aqui, niilismo, cara. E sabe o que mais me chama a atenção? É que não é só a questão de nossa verdade hoje em dia que tá pegando pra gente. Mas é também a questão do, cara, eu tô cansado, eu vou desistir. Caraca, eu tô sobrecarregado, vou desistir. Não, eu vou fazer um curso, eu vou ter que abandonar algumas coisas. A primeira coisa que a gente abandona é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Aquela que dá um direcionamento e fala assim, cara, você vai ser bem sucedido, mas faz assim, assim e assim. As primeiras coisas que nós abandonamos são os princípios imutáveis de Deus. E aí a gente, quando é abençoado, a gente fala assim, quando eu estiver trabalhando, eu volto para a igreja. E a gente começa a trabalhar justamente no horário de culto. E a gente não cultua mais. Então, ou seja, acaba se tornando o niilismo na nossa vida. As nossas coisas. Não é que eu precise mais procurar alguma coisa. Não preciso. Pra quê? As distrações mesmo se tornam a minha verdade. E aí eu sou roubado por elas, e aí quando eu vou me procurar, eu me encontro desanimado, cansado, fraco, sobrecarregado. E aí a gente... Daqui a pouco eu vou falar do Salmo 119, que é muita coisa boa. Mas vai, Sara. Então, prosseguindo e tudo mais, eu gostaria que vocês falassem também a respeito de outras atitudes que acompanham a leitura da palavra de Deus. Boa. O que nós poderíamos fazer para agregar valor a Show de essa bola. atitude? Ler Então, e... Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é, primeiro, quando eu vou ler minha Bíblia, eu gosto de uma versão que vai me dar uma clareza maior do que eu tô lendo. Eu tenho a facilidade de ter o celular, você também tem, né, família? Exatamente. E eu te aconselho a você, de papel, tá? Uma Bíblia que você possa rabiscar ela, uma versão que seja mais fácil do seu entendimento. Não sei te indicar, mas eu posso te indicar duas que são muito boas, mas fica a seu critério. NVT, nova versão transformadora, e NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Essas duas, para mim, me trazem uma clareza muito mais fácil, porém, nós usamos aqui na igreja a NVI, nova versão internacional, que também é muito boa. Eu também tenho uma dessas. Só que não é só isso. Faz uma coisa que para mim é o que fez toda a diferença. Eu nunca leio minha Bíblia sozinho. Eu nunca leio minha Bíblia sozinho. Eu sempre estou lendo com o Espírito Santo. E antes de ler, a gente bate um papo, a gente troca uma ideia, eu falo com ele que tá ruim mesmo as coisas, e você precisa fazer isso. Você não vai entender, você pode até ler, reler, desler, ler de cabeça para baixo, cabeça para cima, hebraico, grego, mas sem o Espírito Santo você só vai ter a letra. E a letra por si só ela mata. Que você pode até achar que é uma grande verdade, mas na verdade é apenas algo que no momento não é para acontecer. É como a gente vê, né, que muitas heresias começam, não é quando alguém surge do nada e fala assim, vou montar não. É quando alguém pega a palavra de Deus de uma forma enganosa e sai por aí abrindo igrejas, ou até abrindo alguns lugares por aí. Porque, um exemplo clássico, né? Jesus, Mateus 4,4, Jesus no deserto, sendo tentado. E eu acho fantástico o livro de Marcos, que Marcos diz que Jesus foi tentado durante os 40 dias. E no ápice de Jesus, da tentação, Satanás aparece. Satanás aparece, hein? Verdade. Vai aparecer. Vai aparecer. E aí, ele é covarde. Por quê? Porque ele vai na palavra de Deus. Uhum. E se a gente não tiver firmado na palavra de Deus? Se a gente for só igual um filhote de passarinho, que tá só com a boca aberta esperando alguém colocar dentro da nossa boca? Como é que nós vamos sentir de verdade a alegria de tirar daquilo ali o alimento, de produzir o alimento? Lembrando que Jesus ele foi tentado e a gente está falando de Jesus. Quanto mais nós. Quanto mais Nós, meu Deus do céu. Tô suando aqui demais, mano. E aí uma das coisas que eu acho mais interessante é ter um caderno para anotar, rabiscar a Bíblia. Pode rabiscar a Bíblia, não tem problema não, tá? Não é pecado não rabiscar essa Bíblia. Mas seja diligente, claro. Não vai rabiscar de qualquer jeito. Marca, Senão não tem como ler risca. depois. Exatamente. Grifa, conversa também com pessoas maduras. Eu também fiz muito isso. Chamava sempre pessoas mais maduras. Tínhamos aulas aqui e, cara, eu preciso falar isso, cara. Vem pro CTM.
Vem pro CTM, vem aprender. Porque Deus, ele tá revelando muitas coisas interessantes e tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Mas eu vou deixar o Lucas falar também, que eu falo dessa. Pra Fala, mim, Lucas. o essencial é isso aí que ele falou por último aí, cara. Tá com dúvida? Fala com alguém. Porque, tipo assim, muitas das vezes fica se perguntando, poxa, eu não tô conseguindo escutar a voz de Deus. Com a palavra aqui. Que é a A voz gente de acabou Deus. de ler Felipe, né? Exatamente. O eunuco Mas, foi direto. sim, Como é que eu vou entender se não tem exatamente. ninguém pra Claro! explicar? Eu vou me bancar como eu sei de... Não Você sei. não sabe, eu sou o primeiro a falar, cara, quer saber? Eu não vou ficar me forçando a tentar, sabe? Eu vou perguntar pra alguém que já. Até porque é bem mais fácil. Poxa, chegar, Elias, pô, não tô entendendo esse versículo aqui, cara. Do que eu ficar ali, meu Deus, eu não tô entendendo mais. E foi como tu disse, como quando a gente começa a pensar desse jeito, a pegar essas heresias que acontecem, é sempre assim, um versículo fora do contexto, que a gente vê, observa aí de tantos, até tantas igrejas aí afora. Infelizmente, porque pega coisas fora do contexto que até a gente, assim, começa a falar, caramba, isso está escrito na Bíblia mesmo. Ou seja, quando a gente começa a não estudar e a não tirar essas dúvidas com quem está ao nosso lado, foi como ele disse, tudo que vier, qualquer setazinha, qualquer coisinha, já vai tomar como verdade, porque a mente vazia é a oficina do inimigo, sabe? E além disso também, aí ter vontade mesmo assim de olhar e falar, de aceitar, ó, eu não sou o dono da verdade, eu sei que eu tô chegando agora, eu tenho que aprender mesmo, eu tenho que estar disposto, querendo ou não. Porque a vida com Deus é isso, poxa, você se começar a olhar para si e falar, cara, eu não sou ninguém, eu não sou nada, sem Deus eu não sou nada. Não é querendo ter um discurso que você é uma pessoa horrível, não, mas nós temos que entender que nós realmente somos falhos, somos pecadores. Isso é uma verdade para todos nós. Por incrível que pareça, o único povo que tem esse orgulho de falar, caramba, eu sou pecador, cara. Poxa, eu sou falho. Somos nós, porque nós entendemos verdade. que isso faz parte da nossa vida como cristão. E não é vergonha nenhuma falar, caraca, eu sou dependente de Deus. Pô, pra mim é um orgulho enorme falar, nossa, eu dependo de Deus. Deus é tão bom, se não fosse Ele, não sei o que aconteceria. Sabe? Então, esses para mim são as duas bases essenciais para o nosso crescimento. Pelo menos para mim, foi o que me ajudou bastante, entendeu? Pra mim também. Não somente ler, mas meditar de verdade Exatamente. sobre a palavra. Exatamente. Isso aí. E aí, o que vocês teriam assim de informação para passar para o pessoal a respeito de o que nós poderíamos acrescentar e quais seriam acrescentar, que eu digo não só para a família Redenção, mas eu digo a nível histórico assim, de para nossa geração. Boa. Quais seriam Gostei. os legados que nós conseguiríamos deixar para a nossa geração? Nós lemos na leitura bíblica mesmo, eu lembro que nós passamos por Moisés, Josué e tudo mais, vários homens importantes na Bíblia que deixaram um legado, que deixaram uma marca. Uma frase muito importante que até o Lucas citou, né? Que eu achei muito interessante, passou por várias gerações, passou por Moisés, Josué, Davi, e Davi ensinou para Salomão que a frase seja forte e corajoso, que nós Sim. conhecemos e falamos até hoje, ou seja, eles deixaram um legado. E eu queria que vocês falassem pro pessoal a respeito disso um pouquinho. Legal. Como que a palavra ou algumas palavras que vêm da Bíblia, originárias da Bíblia, elas podem deixar assim de trazer de legado mesmo para nossa geração. Show de bola. Já mandando logo direto, né? Chutando logo pra gol. Vai com calma. Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. Versículo 11. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, você vê que a palavra de Deus ela é tão potente que logo no Gênesis, Deus ele cria tudo como? Haja. O verbo se torna matéria. Começa do nada, da existência do abismo, Deus começa através do Espírito Santo, que é o poder de Deus executando todas as coisas, e Jesus é o centro de toda a criação. Deus começa a criar todas as coisas através da sua palavra. E aí, quando eu vejo Deus criando o homem, a sua imagem e semelhança do pó da terra, não usando mais o haja, eu fico impactado porque eu vejo que Deus ele fez todas as coisas, o universo através da palavra, chamou o homem, colocou a cereja do bolo com as suas mãos e soprando nele o fôlego de vida, cara. E aí, se fosse só isso, eu já ficaria maravilhado. Mas é o fato de eu ver a voz de Deus vindo conversar com o homem na viração do dia. E aí, eu fico imaginando o privilégio que Adão tinha de ter a voz de Deus, né? Que alguns acreditam que era a palavra encarnada, Jesus vindo conversar com Adão. E nós temos esse privilégio hoje. A grande diferença é que falta ainda para nós
um pouco de paciência. Nós somos uma geração muito acelerada. Queremos conquistar rápido, queremos crescer rápido, queremos amadurecer rápido e não aguentamos os estágios de amadurecimento que a vida nos propõe. Não dá para crescer depressa, porque a gente tem que passar primeiro por etapas que são muito importantes, não podem ser puladas. Etapas que são puladas acarretam em uma geração imatura, que qualquer coisa se desvia, qualquer coisa pensa em largar tudo. Se terminar um relacionamento, não faça isso, tá? Calma, Deus tem o melhor, fica tranquilo. Terminou o namoro, meu Deus, ela não vou embora da igreja, porque... Calma, não é isso que Deus tem pra você, Deus tem algo muito melhor. E eu lembro, Sara, que eu me converti e buscava muito ao Senhor e me desviei, cara. Por quê? Justamente por isso. Eu não tinha, e nós estamos no nosso devocional Enraizados, eu não tinha raízes profundas na palavra de Deus. O meu solo ainda precisava ser muito bem trabalhado. E hoje eu vejo que eu estou construindo essas raízes. Estou me enraizando, como o pastor falou, me enraizando cada vez mais. Por quê? Porque logo depois que eu retornei para os caminhos do Senhor, eu vim congregar na Redenção. Já tinha visto diversas igrejas, vim para a Redenção. Chegando aqui, uma oração eu fiz. Falei, Senhor, restaura os meus sentimentos. Porque a minha vida estava uma bagunça. E aí, depois que eu fiz essa oração, eu fui para a palavra de Deus e ali eu fui buscando forças em Deus e vendo Deus me direcionar, tendo a palavra de Deus para me manter em obediência. Se eu tivesse alguma dúvida, eu ficava procurando algum texto, Senhor, fala comigo, fala comigo. Às vezes Deus não falava comigo na palavra. Mas isso não era porque Ele não queria falar, não. É porque eu não tinha ainda entendimento de conseguir achar. E eu ficava quietinho na minha e esperava. E Deus sempre tinha uma palavra para mim. E aí eu comecei a entender, e entendo até hoje, que a gente pode até fazer diversas escolhas e achar que elas são certas. Mas como diz Provérbios, existem muitos caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas no final são caminhos que levam para a morte. Escolher qualquer lugar, qualquer direção, sem a presença de Deus, é estar convicto de que os meus pés vão cair num buraco que eu não vou conseguir sair sozinho. E eu tomei uma decisão uma vez dessa forma. Me arrependo e graças a Deus, Deus é muito misericordioso, Ele vai sempre nos resgatar. Eu fui resgatado, hoje eu estou aqui, ciente da minha caminhada e não pretendo mais ser tão tolo de fazer da minha forma, do meu... Não, vou fazer do meu jeito, hein? Calma aí, Lucas, deixa eu fazer aqui. Porque a gente vai aprendendo com os nossos erros. É ruim, mas o crescimento às vezes exige que a gente erre. Mas você está tendo a oportunidade de não errar. Por isso, vai para a palavra de Deus. Um dos erros que a gente comete é não ouvir o que diz a palavra. Eu, particularmente, o que eu carrego assim da Bíblia é não querer encarar tudo de frente, sabe? Na força do braço. A gente tem muito essa mania de querer fazer, Deus, eu entreguei nas tuas mãos, mas só por garantia, deixa que eu faça aqui. Só por garantia. Deixa eu te ajudar. Eu sei que o senhor tá muito ocupado. É normal, a gente quer fazer do nosso jeito, na força do nosso braço, mas a paciência ali, o processo tem que acontecer, porque tudo que vem antes do tempo não é o momento certo. Deus tem um momento certo para dar todas as coisas, para entregar qualquer coisa na nossa mão. Se a gente come o fruto quando não tá maduro, dá revertério. É verdade. Então, é ter paciência nesse processo. É doído? É muito doído. Mas vale a pena, é muito melhor você sofrer o tempo ali certinho. Caraca, tá demorando mais. Vai vir um tempo, não tá demorando. Tá demorando pra gente, mas o tempo certo é de Deus, sabe? E um outro detalhe que eu gostaria de destacar é o quê? Cara, volta do início. A gente tem muito esse negócio de, eu já tô aqui, eu já tô pecando. Quer saber, eu já tô aqui mesmo. Por que eu vou mudar, voltar atrás, começar tudo de novo? Volta do início. Porque a gente tem coisas que a gente, com a cabeça de hoje, nós não faríamos no passado. Mas se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria a mente de hoje, sabe? Verdade. Então a gente tem muito esse orgulho de não querer voltar atrás, de não querer voltar do início, de não querer começar do começo, literalmente. E, por exemplo, um exemplo muito bobo que eu já escutei foi de tu mesmo. Que falava assim, tava montando um brinquedo, aí só que o brinquedo chegou num determinado momento que a peça não encaixava. Mas por que a peça não encaixava? Quer saber? Vou desmontar tudo desde o começo. Aí voltou lá no começo, viu que ficou faltando uma peça. Já tava no passo de número 50. A peça lá do número 3 foi afetar lá na frente. Ou seja, tem coisas que a gente tem que trazer desde o começo para que a gente possa entender, falar assim, caramba, cara, tá faltando um detalhe ali que às vezes eu
eu deixei passar batido. Volta do começo. É muito mais tranquilo você voltar, iniciar ali, aprender do jeito certo. É melhor demorar, mas aprender do jeito certo do que querer fazer tudo muito rápido. Sair fazendo de qualquer jeito. Nem Deus fez Deus fez tudo em 7 dias. Deus tem capacidade de fazer tudo em um dia só. É verdade. Mas ele fez tudo, e ele fez em 7 para mostrar que ele queria que fosse perfeito, que fosse do jeito certo. E no final coroou Pô, com a existência do cereja homem do ali. bolo. Então, esquece. acho que esse é o principal que eu carrego pra minha vida e desejo que você, família Redenção, também possa ter isso, sabe? De volte do começo, não tenha vergonha, procure alguém. Poxa, você não tá sozinho. Poxa, foi como ele falou. Às vezes nós nos sentimos muito sobrecarregados. É normal. Nós trazemos muita bagagem do nosso passado, muita coisa do passado, fora o que vem do futuro. Que a gente já tá antecipando pra agora. É normal. Mas a partir do momento que a gente começa a dividir, fica muito mais fácil. Jesus mesmo fala, compartilhe com seus irmãos. Poxa, teu irmão tá aí pra isso. Elias tá aqui, Elisa tá aqui. Sara. Sabe? É que eu falo muito da Elisa. Entendeu? Elias, Elisa. Isso aí. Estamos aqui somos irmãos, precisamos um dos outros, querendo ou não. Senão não seria um corpo, seria só um membro. O corpo de Cristo é isso, Cristo sendo cabeça, mas, poxa, vai ter coisas que a perna vai fazer que o braço não vai fazer. Exatamente. Vai ter coisas que o tronco vai fazer que a mão não vai fazer. E assim vai, é normal. Tem coisas que eu vou conseguir fazer que o Elias não vai conseguir fazer. Mas nós estamos nos completando para podermos nos ajudar, sabe? Estamos aqui para isso. Você falou Elisa e me deu um gancho. Ô, Glória, serviu para alguma coisa então. Então, vocês estavam Sara. falando a respeito de compartilhar e tudo mais, e isso tem muito a ver com a postura da criança. Sim. A criança, ela é muito humilde em aprender e tudo mais. E o Elias falou também, né, um pouquinho antes, sobre a palavra de Deus em Gênesis, lá no início, quando Deus diz haja, e aí tudo começa a se tornar realidade, né? E basta somente uma palavra vinda de Deus para que tudo se torne real. E quanto a nós, assim, eu gosto muito de pensar no desenvolvimento da criança. E uma das fases, o Elias é pai, ele vai entender muito melhor do que eu, né? Mas uma das fases mais importantes, acredito que para o pai e para a mãe, é quando o filho ele aprende a falar. E muito melhor é quando o filho ele é tão obediente que ele consegue escutar, ele consegue compreender, ouvir. E trazendo para a nossa realidade, eu acredito que seja exatamente assim. Como filhos de Deus, nós queremos que ele tenha orgulho da gente, num bom sentido falando, né? Claro. Mesmo que seja Deus, mas no bom sentido da palavra. Nós queremos que ele olhe para nós e enxergue que nós estamos nos esforçando, persistindo, não desistindo pelo caminho. E eu acredito que seja muito importante também que a gente trilhe esse caminho da escuta. Né, de estarmos sensíveis, e aí entra também no nosso tema, né, não somente não falar, não ver, mas também não ouvir. É muito importante, aquele que sabe ouvir, ele com certeza vai ter uma personalidade cheia de sabedoria e tudo mais. E aí acredito que a criança ela vai ensinar muito pra gente essa virtude do ouvir. Ouvir com paciência, ouvir atentamente e do falar também. Eu gosto dessa inocência da criança porque a criança não tem vergonha. Ela Não tem. Cara, ela é sincera em tudo que ela faz. Tu sabe como é que é, A né? Elisa, cara, ela é uma criança extraordinária, né? Filha, te amo. Ela é uma criança extraordinária, porque ela me defende em tudo. Eu sou o rei dela, eu sou o herói dela, de verdade. Ela fica contra a mãe, ao meu favor. E eu lembro que eu sou privilegiado, né? Porque a primeira palavra que ela disse foi o quê? Papai. Que isso, quebrou o cara. Papai. E aí, uma coisa interessante é o seguinte, a Elisa não é uma criança desobediente, mas ela é uma criança que quer ser independente. E aí, na maioria das vezes, a gente fala algumas coisas com ela e ela quer fazer do jeitinho dela. E acaba se machucando. A gente fala, não faz assim, faz do jeito que o papai te falou. E ela não faz, aí cai no chão, aí chora. Aí eu falei, o que eu te falei? Vem cá, e não faz mais, graças a Deus. Então a gente vê que realmente, né, a gente se comporta como criança, e criança é aquele espírito independente, livre, né, digamos, livre. Cara, eu sei que meu pai tá ali, ele vai cuidar de mim, qualquer coisa, ela me grita, papai. Ingênuo. Eu posso errar à vontade que meu pai vai estar ali. Não faz por mal, faz pela ingenuidade do coração e sem saber... Não sabe das consequências. Não sabe das consequências. E eu lembro que a Elisa, ela não conseguiu mamar direito, né? A Thaline não conseguiu dar de mamar pra ela direito. E aí, nós tínhamos que comprar um leite específico pra ela. E eu lembro que a cada fase da vida dela, o leite ia mudando. Não só a fórmula, mas o valor também. E o que eu acho interessante nisso é o seguinte,
é que com Deus é a mesma coisa. O leite, a fórmula ia mudando porque ela precisava de mais coisas para acrescentar na nutrição dela. E na nossa Verdade. vida é a mesma coisa. Nós precisamos ir cada vez mais ingerindo mais conteúdo na palavra de Deus. Nós estamos fazendo o propósito de leitura, né? Diária, devocional. Para mim isso não é suficiente. Não é. Não pode ser suficiente. Ler 3 capítulos por dia e achar que está suficiente, não É pode. pouco. É pouco. É só comparar com o que a gente faz de resto na nossa vida, assim. O E tempo que eu Lucas, gasto no telefone. Lucas, exatamente, entende? cara. Elisa, eu chego em casa, filha, vamos ver filme? Vamos. A gente assiste 3 de uma vez, cara. Passa Ela gosta. voando. 3 voando. E aí ontem, assistimos o filme, fizemos o trabalho de casa, né, e tal. Ela faz lá do jeitinho dela, é muito legal. E a hora da leitura? Vamos pra leitura. Tem que ter também, não pode ter só a brincadeira. Uhum. Já temos que ensinar desde pequenininho, e é desde pequeno que a gente aprende, cara. Porque depois, velho, como diz a palavra, depois que estiver velho, não se desviará do caminho. Vocês puxaram Amém. um gancho aí da insensatez e eu lembrei de um texto, né, que fala a respeito da construção das duas casas. Da casa que é Uhum. construída sobre a rocha e da casa que é construída Areia. sobre a areia. E é muito interessante porque Jesus ele começa dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é comparado a um homem que É construiu verdade. a sua casa sobre a areia. Então, muitas vezes a gente, e os meninos citaram aqui, realmente, nós temos muito acesso à palavra de Deus. Nós temos incentivo, né, na nossa igreja, na nossa família. Então, você não pode dizer que não tem incentivo à leitura bíblica. E mesmo que não tivesse individualmente, você precisa buscar isso. Mas quando nós ouvimos, sabemos, compreendemos e ainda assim não praticamos, nós nos tornamos tolos. Né? Essa palavra que é tão viva, ela acaba perdendo seu significado, porque nós nos alimentamos, mas esse alimento ele não nos nutre e não nutrindo a nossa vida, nós não conseguimos ser bênção para o outro. E nada mais justo do que estarmos vivos para servir. Se você não está servindo, se você não está contribuindo com aquilo que você recebe de Deus, e com certeza você recebe algo de Deus, nós estamos negligenciando a melhor parte, que é poder contribuir, que é poder compartilhar. verdade. Fala um pouco mais sobre isso, sobre Até a porque- importância de estar sensível para compartilhar, para servir. Até porque vai acontecer as coisas como eu posso dizer, citando a própria passagem que você citou aí, Sim, a chuva vai vir para todo mundo, tanto para aquele que construiu na areia, para quem construiu na rocha. Ou seja, ela vai vir para qualquer um. Ou seja, se a gente não se atentar, entendendo que, beleza, a gente leu a palavra, tá, mas ela tá firmada no nosso coração, ela tá sendo praticada, que é o principal. Que ler, qualquer um lê, até o inimigo sabe a palavra. Aham. Até ele sabe o que está acontecendo. Quando ele foi tentar Jesus, ele não tentou com qualquer coisa, foi com a palavra. Quando nós começamos a não somente ler, mas botar em prática durante a nossa caminhada, vamos estar alicerçados e entendendo que, além de ajudar outras pessoas também futuramente, até porque a palavra, a gente não está servindo só pra gente. Ela atinge a gente primeiro, para depois atingir aquele nosso próximo. Para que a gente tem que ajudar. E vai acontecer, vai ter momentos, assim como Felipe e o Eunuco. Poxa, o Eunuco tava lá de bobeira, até que do nada passou alguém para falar com ele. Poxa, nesses momentos a gente tem muito essa mania de querer esperar o momento certo das coisas. Não, esperar não, vou esperar dar uma hora legal, dar um tempo legal. Quando eu estiver preparado, eu vou lá falar da palavra de Deus. Vai esperar o momento certo? O momento certo quando é estiver agora. preparado, é agora. Deus leva. O momento é É agora, exatamente, é hoje, isso aí que eu fico exatamente. imaginando. Cara, o tempo é isso aqui, é muito rápido. Para aquela pessoa, tantos e tantos que a gente imagina assim, caraca, imagina, se eu tivesse chegado naquela pessoa antes, se eu tivesse falado com aquela pessoa antes, poxa, será que eu poderia ter evitado alguma coisa de alguma forma? Entende? Até porque tem momentos que, como eu disse, o tempo ele é um bem muito precioso, ele não volta mais. Cara, Não adianta a gente querer imaginar, idealizar um momento certo para fazer as coisas. Faça. Tem condições? Faça naquele momento. Não espere nada, algum incentivo. Apenas faça no momento certo que você viu que tem que fazer, sabe? Isso é interessante, né? Porque a gente se pega muito pensando em querer fazer. Mas fazer o quê? Se nós não tivermos a instrução, o desejo de querer fazer vai vir constantemente. Mas fazer o quê? Ou Então, então vamos fazer e não vamos dar continuidade porque não Exatamente. sabemos por que começamos. Já garanti agora, se vira aí. Perder tempo. E o mais legal, né, quando você falou dessa parábola das duas casas, é que quando o Lucas falou, né, achei interessante, é que o impacto da vida
vai vir para as duas casas. Mas a diferença é a firmeza. E Tiago diz que nós não podemos ser insensatos como se a gente olha no espelho. A gente se olha o nosso reflexo no espelho e quando a gente sai, a gente se esquece. É a mesma coisa aquele que só lê, mas não pratica. A gente se esquece rápido. Por isso que eu também tenho adotado um método de aquilo que mais me chamou a atenção, eu tentar decorar durante o meu dia todo para que eu possa não só ter na minha mente, mas eu ter a consciência. Cara, eu preciso de que isso aqui se torne uma verdade. E aí, também entra algo muito que o Espírito Santo falou no meu coração, é quando nós sabemos que é uma verdade, mas não queremos nos sujeitar a essa verdade. Por quê? Porque para se sujeitar a essa verdade, que a palavra de Deus ela nos constrange, Uhum. primeiro de tudo. Ela bate já certo de que ela vem cumprir o propósito que ela foi enviada. E aí, o mais interessante é, quando eu sou pego numa falha e que ela está me dizendo que eu tenho que me consertar. E aí, eu entro em um duelo entre o meu conserto e a minha realidade que eu estou vivendo. Cara, vai dar muito ruim. Principalmente quando eu quero defender a minha honra e o meu status social. Ou seja, ou até mesmo a minha imagem. Não, cara, eu não posso. Eu, Elias, não posso fazer isso, não. Não posso me diminuir, cara. Como é que eu vou chegar e pedir perdão agora? Não posso. Mas é a palavra de Deus. E ela faz isso. Ela nos diminui para que nós venhamos entender que diante de Deus nós somos servos. E, cara, se a palavra de Deus não tem mais o poder de nos dizer que estamos errados e que somos pecadores carentes da graça de Deus, é melhor a gente procurar qualquer coisa. Aí a gente entra os paliativos, né? Remédio contra a depressão, contra a ansiedade, pílulas contra enxaqueca, contra qualquer outro tipo de coisa, a gente vai somando. Por quê? Porque a palavra de Deus deixou de ser acreditada como a verdade. E a gente acaba usando paliativos para suprir a nossa necessidade. E todas essas dificuldades, limitações que você citou, Elias, estão muito relacionadas à nossa ótica. Como nós Exatamente. enxergamos o mundo. Exatamente. E entra justamente no nosso tema, né? A palavra de Deus eu não vejo, eu Não consigo, eu não vejo no sentido de a minha ótica ela tá distorcida. Eu não Exatamente. enxergo o mundo a partir da visão bíblica. E se eu não enxergo o mundo a partir da visão bíblica, eu estou enxergando a partir de uma ótica para a qual eu não fui chamado. Isso é forte, hein? E tem um detalhe também, né? Tipo, trazendo um pouco pro mundo material, quando a gente sempre tá vendo algum crime e a gente não fala nada, a gente finge que não tá vendo, nós estamos coagindo com aquele criminoso, sabe? E isso acontece muito na vida espiritual. Que a gente vê o irmão passando por alguma coisa, a gente sabe que ele tá precisando somente de um conselho, às vezes. Meu irmão, o que tá acontecendo? Meu irmão, precisa de ajuda? Ó, demonstra um apoio. Porque o que mais falta hoje em dia nas pessoas é isso, é um Felipe da vida, sabe? Sim. Alguém chegar e falar, ó, tu quer ajuda, cara? Tu tá precisando de quê? Poxa, alguém chegar e como você citou, não é só chegar, falar da palavra, deixar a pessoa na igreja, a pessoa vem pra igreja e tu deixa ela lá. Nunca mais eu quero saber o que aconteceu com o meu visitante, deixa lá. Ai, meu Deus, o Aí tu cara se acha que- converte e agora? Pra onde ele vai? Eu não sei pra onde eu vou. E isso tô acontece perdido. muito, a pessoa fica perdida. E quando vamos lá, tem uma situação, a pessoa tá perdida, eu gosto muito de usar esse exemplo porque é muito real. Uma pessoa perdida, quando ela vai pedir informação, tem dois tipos de pessoa. Tem uma que vai te dar todas as coordenadas, vai te falar, ó, o caminho é esse, tu vai por aqui, aí tu segue ali na Se esquerda. demora tu- até te leva. Mas aí que tá, tem essa e tem aqui vai com você no caminho. Exatamente. E esse é Jesus na nossa vida. Ele não é aquele, poxa, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 anos, não sei. Mas eu tenho certeza que Deus vai estar comigo, só isso. Mas Boa. porque as coordenadas não são necessárias, não adianta nada eu saber tudo que vai acontecer amanhã e mesmo assim não chegar no meu objetivo final. Porque eu posso saber muito bem o caminho, mas se surgir algum imprevisto no meio do caminho, que vai surgir, por sinal. Então Deus, ele é esse camarada que fala assim, ó, meu irmão, eu vou estar contigo, eu vou contigo. Em Deuteronômio, fala isso. Deuteronômio 1:8, eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Ele fala que vai estar na frente dos seus servos. Ou seja, ele vai estar na nossa frente, ele vai nos levar até o nosso objetivo. Eu posso não saber o que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa, eu só sei que Deus vai estar conosco, sabe? E esse é o nosso papel como servos mesmo. De não somente falar o que a pessoa tem que fazer, mas de realmente ajudar na caminhada, estar ao lado daquela pessoa até cumprir o objetivo dela, sabe? E aí entra muito na questão do Novo Testamento, né?
suportar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, servir uns aos outros. Amem uns aos outros, Pô, essa perdoem aí- uns aos outros. Outros. Tudo é os outros, cara. Mas parte de quem? De nós. De nós. Com E o aí- auxílio nós. sempre de Deus. Exatamente. Se eu não vejo, a gente já passou do não ouço, né? Porque não Sim. ouvir é algo crucial, porque se a gente não tem como ouvir, a gente não é liberto. Uhum. Agora, se eu não vejo, eu vou sempre me sentir perdido no meio da igreja. Família, e você? Já se sentiu perdido no meio da igreja? Compartilha aí no chat. Já se sentiu perdido? E aí, pra finalizar, então, 3 conselhos práticos pro Boa. pessoal de casa, pra gente também. E que tem tudo a ver com o que nós já falamos a respeito do ouvir, esteja sensível à voz de Deus, é muito importante. A palavra de Deus fala que aquele que tem os mandamentos de Deus e guarda esses mandamentos, esse é aquele que ama ao Senhor. Então não adianta nada Verdade. a gente levantar as mãos no domingo, na quinta. Inclusive amanhã tem culto, já deixando. Culto não, tem. Célula. Tem célula. E aí não adianta nada você levantar a mão, adorar a Deus e dizer que o ama, quando na verdade tudo que ele deseja é que você guarde e se atente aos mandamentos que ele traz para você, para sua família e para todos nós na sua palavra. E além de estar sensível, né, à voz de Deus, nós falamos aqui sobre ter os nossos olhos sarados, no sentido de não enxergar o mundo a partir da nossa própria perspectiva, da nossa própria ótica. É muito perigoso, porque aí nós entramos no que nós conversamos também sobre o niilismo. Nós rejeitamos e dizemos que não, essa crença não é tão importante assim, o que importa mesmo é o que eu penso, o que o Elias pensa, o que o Lucas pensa, quando na verdade não. A nossa ótica, ela precisa estar direcionada para a palavra de Deus. E aí, por último, não ouço, né? Não vejo. Nós temos dois exemplos, conselhos para vocês. E por último, não falo. E entra muito também naquela palavra, eu até anotei aqui, sobre a água doce e a água amarga, que fala em Tiago 3:10, sobre que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Então, se nós não estamos nos alimentando daquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus, com certeza aquilo que flui da gente, e assim, nós somos seres espontâneos, ainda mais nos bastidores. Aquilo que flui de você na sua família, aquilo que flui de você na sua roda de conversa com os seus amigos, aquilo que flui de você fora desse ambiente que traz pra gente uma sensação de que, nossa, eu preciso falar corretamente ou à luz da Bíblia, né? O que, se não jorra de você água doce, consequentemente não tem como, só tem um lado ou outro. A Exatamente. Bíblia só fala da água doce e da água amarga, então consequentemente a água amarga está saindo de você. Então nós precisamos estar totalmente atentos a isso. É um conselho que serve para mim com toda certeza, serve também para os meninos, para vocês que estão em casa, que nós venhamos refletir acerca disso e valorizarmos também essa palavra que eu às vezes fico com uma sensação de que eu preciso aproveitar a Bíblia porque certamente vai chegar o dia em que nós não teremos mais. Sim. E se essa palavra não estiver no nosso coração, para que nós venhamos ensinar, e da minha geração e do Lucas, até a do Elias, Não certeza entendi. a minha, né? Não entendi. Poxa, se não com estiver certeza. bem enraizado no nosso coração, nada contra, tá, Elias? Mas se essa Poxa palavra vida. não estiver bem enraizada no nosso coração, eu não vou ter acesso, e aí como é que eu vou propagar? Como é que eu vou Exatamente. deixar um legado, que nós já conversamos sobre legado, como eu vou deixar um legado para as próximas gerações, se dentro de mim não existe esse conteúdo? Sim, verdade. Então, que a palavra de Deus é importante, com certeza você iniciou essa live sabendo, mas nós precisamos falar do que é importante. E aí nós chegamos ao final, meninos querem falar alguma coisa? Elias? Com certeza. Eu quero só dar uma finalizada também. Tem que falar. Pra finalizar, Pra Elias. finalizar. Bom, estou muito indignado com aquela brincadeira, isso não, família. Mas, família, eu quero falar muito bem rápido, né? São coisas muito importantes que a gente abordou aqui nesse tema, que é a palavra de Deus, que é algo de extrema riqueza, não tem como medir quanto isso é precioso. E você pode abrir no YouTube ou alguma outra plataforma que possa vir um vídeo, o quanto é precioso a chegada da palavra de Deus em lugares que não tinham acesso a ela. E aí você vê as pessoas se ajoelhando. Às vezes tem lugares que estão passando por perseguições que uma Bíblia, ela é tirada das páginas, como é o caso de alguns lugares, para que a pessoa decore e depois ela tem que ser descartada, porque é pena de morte andar com a Bíblia. E nós temos o livre
liberdade, livre acesso, a liberdade sem nenhum tipo de restrição para ter a nossa Bíblia. E na maioria das vezes a gente negligencia isso demais. É como a Sara falou, nós precisamos, enquanto nós tivermos tempo de ter ela com a gente, mergulhar nessa palavra, porque, família, o que faz a diferença na minha vida não é a pessoa que eu sou, mas é a palavra de Deus que está sendo implantada em mim todo o tempo. É todo o investimento que eu faço com a palavra de Deus. E aí, às vezes, eu olho assim e falo, cara, eu não sei por que as pessoas falam, pô, foi bem, aquela pregação foi legal, não sei o quê. Às vezes a pessoa fala, me ensina. E eu só posso dizer uma coisa para você. Tudo que eu tenho porque a palavra de Deus me deu. E a coisa mais preciosa na minha vida, além da minha família, é a palavra de Deus. Pode ter certeza que, em primeiro lugar, a palavra de Deus. E eu vejo que através disso veio minha família, veio todas as outras coisas. Então, família, que a palavra de Deus também seja para você o maior dos tesouros, porque ela é que te dá direcionamento para todas as áreas da sua vida. Cara, temos que ser muito gratos, realmente, pelo que temos, porque esse privilégio da palavra, como eles acabaram de citar, nosso país é privilegiado e muitas das vezes negligencia isso mesmo. Nós temos esse acesso à palavra de Deus e a gente observa aí comparando, né? Eu gosto de comparar, pesquiso muito sobre outros países que a gente vê que sofre perseguição por causa da palavra, por causa do que estamos fazendo aqui. Isso aqui seria Nem aconteceria. a cabeça cortada. E muitas das vezes a gente faz certas coisas para Deus e já acha que tá bom. Não, isso aqui já fiz, tô bravo já. Mas, poxa, tem tanta pessoa lá fora que queria fazer isso aqui, seria um privilégio, seria um conforto desse. E muitas das vezes nós temos esse conforto e mesmo assim a gente finge que não tem. Nós negligenciamos mesmo, nós nos esquecemos dos princípios, sabe? E um detalhe também, tudo que não precisa fazer muito. A gente só precisa ter qualidade e principalmente ter amor. Não adianta eu falar a língua dos anjos. Eu querer fazer tudo aquilo, como a Sara disse também. Querer louvar, levantar a mão na igreja. Não adianta fazer isso se não for com amor. Tu pode estar enganando os olhos humanos. Mas a Deus, tu não está enganando. Então faça com amor, sinceridade. Não precisa todo mundo ver. Mas se Deus está vendo sinceridade no seu coração, já é mais que suficiente. Você receber só, eu só fui aceito por Deus só. Poxa, melhor do que isso não há. Família Redenção, tudo que fizer com amor, com verdadeira intenção de Deus, sabe? Eu tenho certeza que Ele vai abençoar não só você, mas todos que estão à sua volta. Amém, eu creio. Muito bom. Eu acredito que esse papo tenha sido muito interessante, muito edificante. Foi pra gente, acredito que pra vocês de casa também. Já compartilha e aproveita também para comentar, dar like, tudo isso que vocês já sabem, dá um joinha. É isso aí. Lembrando que quinta-feira amanhã tem célula, você é mais do que convidado. Traz também o visitante. Isso aí. E vamos orar então? Amém. Para Amém. encerrarmos. Amém. Lucas, pode fazer a sua oração? Claro. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, que privilégio, meu Senhor, poder falar do Teu nome, meu É Senhor. verdade, Deus. Muito obrigado, meu Senhor, por cada palavra que foi ministrada aqui, meu Senhor. Tenho certeza que tudo isso foi atingir os nossos corações e o coração da nossa igreja, meu Pai. É um privilégio poder falar de Ti, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, por cada bênção. E nos perdoe, Pai, pelas vezes que negligenciamos a Tua palavra, pelas vezes que a gente reclama ao invés de agradecer, meu Pai. Sim, Deus. Nos perdoe, meu Senhor, e nos ajude, Pai, a nos manter mais fortes, que não venhamos, Pai, a nos fingir de surdos, nem mudos, Senhor, porque nós temos condições de fazer mais para Ti, meu Senhor, e que venhamos a fazer, meu Pai. Em nome de Jesus. E tudo, Pai, seja entregue nas Tuas mãos, meu Senhor, já está nas Tuas mãos, meu Pai, que seja feita a Sua vontade hoje e sempre. Assim nós oramos, meu Senhor, e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz, família. Fiquem Tchau, com Deus. Deus família. abençoe. Tchau, tchau. Vou ter que gravar de novo.